Então, pessoal, o objetivo da aula hoje é dar continuidade à temática, à problemática trabalhada na aula anterior, aquilo que eu venho designando como mutações sociológicas, né? A passagem de sociedades industriais para sociedades pós-industriais informacionais, né? Ou seja, a passagem que eu acredito que seja significativa de sociedades disciplinares, né, sociedades modernas, para sociedades pós-disciplinares, sociedades de controle, né? E na aula passada, né, já trabalhei questão dos poderes, né, tais como eles emergem na modernidade, próprias sociedades disciplinares, a partir desse autor, desse filósofo francês, Michel Foucault. Fundamentalmente, a sua obra Vigiar e Punir. Na aula anterior, eu trabalhei a emergência, a formação da sociedade disciplinar, né, o poder disciplinar, do ponto de vista dos seus operadores, pontos de aplicação, ou seja, dos seus elementos, né, imanentes. Né, como é que funciona esse poder disciplinar nas instituições disciplinares, né, nas máquinas disciplinares, como escolas, hospitais, prisões, enfim. E hoje o objetivo é dar continuidade nessa discussão em torno do poder, né, apresentar a concepção de poder, Michel Foucault, procurar aprofundar essa temática, e também apresentar e expor aqui mais elementos para que vocês possam se familiarizar um pouco com esse autor. Esse autor é extremamente importante para nós. Né? Eu penso que o centro, né, da disciplina, né, é a noção mesmo de sociedade de controle, ou seja, pensar cybertecnologias, novas tecnologias políticas, né, que investem aí na inteligência, na memória, né, enfim. Se as sociedades modernas, disciplinares, né, segundo Michel Foucault, né, investem nos corpos, na materialidade das vidas, né, no sentido, né, de adestrar os corpos, né, maximizar os corpos, produzir um corpo-máquina, né, a partir daquele par que eu tenho trabalhado com vocês, a noção de utilidade e docilidade, né, corpos úteis e dóceis. Nas sociedades de controle, né, a gente já pensa um deslocamento aí, né? Sociedades pós-industriais, com a emergência da cibernética, inteligência artificial, né, novas técnicas, novas tecnologias, novos dispositivos de poder, né, que nós poderíamos agenciar aí as cybertecnologias, né, os cyberdispositivos. Então, é muito importante aqui, né, se ater nesse autor, né, a partir daquilo, né, que nós trabalhamos também na aula passada, de modo muito especial, o panoptismo, né, o dispositivo panóptico, né, quer dizer, as formas de vigilância, sistemas de monitoramento, de regulação da vida. Né. Hoje, o objetivo aqui, né, é se ater à concepção de poder de Michel Foucault, certo? Fundamentalmente, trabalhar o que é o poder para esse autor, certo? Então, Michel Foucault. Uma breve apresentação, né, circunscrever esse autor a partir do seu percurso, da sua trajetória intelectual, né, das suas pesquisas, no âmbito aí das suas obras. Então, assim, por um momento eu vou fazer uma breve apresentação desse autor, para aí sim se ater à questão do poder. Vejamos aqui uma passagem bastante significativa que expressa a compreensão, né, que tem Michel Foucault em torno da filosofia, o papel da filosofia, né, do ponto de vista, digamos assim, da ética, né, de uma postura ética de um filósofo. Diz Michel Foucault, em Ditos e Escritos, o ethos filosófico, sua ética filosófica, poderíamos dizer assim, consiste em uma crítica do que dizemos, pensamos e fazemos, através de uma ontologia histórica de nós mesmos. É preciso, a cada instante, passo a passo, confrontar o que se pensa e o que se diz com o que se faz e o que se é. Aqui nós temos algo muito importante, né, em torno da filosofia, uma compreensão muito particular, singular em torno da filosofia, ou seja, essa relação mais profunda, né, entre vida e pensamento, essa relação de imanência, quer dizer, o critério fundamental para a filosofia, para a prática filosófica, diz respeito justamente, né, agenciar o pensamento ao campo das práticas concretas, ou seja, um pensamento, né, que se ocupa com o âmbito das práticas, que emergem
das práticas, né? E não de uma posição distante, abstrata, meramente especulativa. E aqui nós já temos algo que é muito importante, que eu vou tratar em seguida, o que ele nomeia de uma ontologia histórica de nós mesmos, ou ontologia do presente. Deixa eu avançar mais um pouco aqui. Então, nós podemos, assim, de forma breve, né, circunscrever as obras, os escritos, o pensamento desse autor, né, de modo sistemático, seria interessante aqui se ater ao que o próprio autor, né, Michel Foucault, numa visão retrospectiva, né, das suas pesquisas, das suas obras, o que ele nomeia de genealogias ou ontologias históricas de nós mesmos. Então, Michel Foucault, afirma 3 domínios de genealogias, né, que, segundo ele, são possíveis. Ontologias históricas de nós mesmos, em nossas relações com a verdade, através da qual nos constituímos como sujeitos de saber. Ontologias históricas de nós mesmos, em nossas relações com o poder, através do qual nos constituímos como sujeitos de ação sobre os outros. E ontologias históricas de nós mesmos, em nossas relações com a moral, através da qual nos constituímos como agentes morais. Então, o autor aqui ele já está estabelecendo, né, 3 eixos fundamentais, né, para circunscrever as suas pesquisas históricas, suas ontologias históricas. Né, o eixo da verdade, na verdade, o eixo do saber, as formas do saber, a constituição do saber, o campo propriamente das ciências humanas, nas nossas relações com o saber e com a verdade, né, o eixo do poder, né, através do qual nos constituímos enquanto sujeito que age, né, ou é agido pelos outros, ou seja, à medida em que nós agimos e as nossas ações têm consequências sobre os outros, ou à medida que os outros agem e essa ação tem ação sobre nós, né, o eixo do poder. E o da moral, né, nas relações que nós mantemos com nós mesmos, né, a relação que o sujeito mantém consigo mesmo, à medida que ele se constitui enquanto agente de uma moral, de uma ética. Então, articulada essas 3 ontologias, né, você poderia colocar assim, nossas ontologias históricas de nós mesmos, né, o eixo do poder, o eixo da verdade, do saber, o eixo, né, da ética e da moral, né, ele circunscreve, nas suas pesquisas a partir de 3 grandes campos que ele nomeia de campos da experiência. A constituição de um campo de experiência é fundamental, né, para se pensar determinado campo de problemas, problemáticas, temáticas, né? Enfim. 3 campos de experiência: o da loucura, o da delinquência, o da sexualidade, ou da vida. Ou seja, né, Michel Foucault, né, ele tem uma obra fundamental, né, que é a História da Loucura. Ou seja, nessas relações com o poder, com a verdade, com o saber, né, Michel Foucault se inscreve, né, a emergência aí do campo da psiquiatria, das práticas psiquiátricas, né, do saber psiquiátrico, do poder psiquiátrico, em torno dessa experiência fundamental, né, a experiência da loucura. Da mesma forma, né, o campo da experiência da delinquência, da violência, né, que é objeto temático de pesquisa de Vigiar e Punir, e o da sexualidade, né, o campo da experiência da sexualidade, História da Sexualidade, é uma obra produzida em 3 volumes, né, em que ele vai discutir também a emergência do biopoder, da biopolítica, né. Enfim, né, segundo Foucault, são 3 os elementos fundamentais de toda experiência, campo de experiência: um jogo de verdade, das relações de poder, das formas de relação consigo mesmo e com os outros, né? Ou seja, né, em torno, por exemplo, da loucura, né, se constituiu todo um regime de verdade, uma produção de verdades, discursos verdadeiros em torno da verdade, né, que tem efeitos de poder, né? Então, basicamente, né, o que ele está chamando assim, e mais à frente a gente vai observar, né, ele vai falar de jogos de verdade, jogos de poder, por exemplo, jogos de verdade, jogos de poder que se estabelecem em torno da loucura, em torno da sexualidade, da delinquência, da violência, em torno da vida e da morte, né? O fundamental é isso, articular um campo de experiência, a jogos de verdade, a jogos de poder, né, as formas de constituição do sujeito, de produção de sujeitos, né? Deixa eu prosseguir mais um pouco aqui.
Então, as ontologias históricas de nós mesmos, né, ou ontologia do presente, nos termos de Michel Foucault, os três grandes domínios. O das relações de domínio sobre as coisas, né, aqui eu estou pensando a sua obra, as palavras e as coisas, nas nossas relações com a natureza, por exemplo. O das relações de domínio sobre ação sobre os outros, né, aqui vigiar e punir, o eixo do poder, e o das relações consigo mesmo, no campo da ética, de história da sexualidade. Aqui é uma síntese, pessoal, que eu estou tentando apresentar a partir do próprio autor. Diz Michel Foucault: sabemos que o domínio sobre as coisas passa pela relação com os outros, e esta implica sempre as relações consigo mesmo, e vice-versa. O que o Foucault está dizendo é que esses grandes domínios, né, e esses três eixos, né, o eixo do saber, do poder e da ética, né, estão entrelaçados, né, ou seja, nas nossas relações com a natureza, por exemplo, né, nós nos relacionamos com os outros, e à medida que nós nos relacionamos com os outros, nós também nos relacionamos com nós mesmos. Né, para o autor, ou seja, não tem como você separar esses domínios, né, ou esses campos da experiência, né, e sempre pensar nesses jogos de verdade, esses jogos de poder, nesses processos de subjetivação, de constituição do sujeito, né, a partir, né, desses entrelaçamentos. Né. Então, trata-se dos três eixos que é preciso analisar: a especificidade e o intrincamento. O eixo do saber, o eixo do poder e o eixo da ética. Jogos de verdade, a constituição do sujeito. Através de quais jogos de verdade o homem se dá seu próprio ser a pensar, quando se percebe como louco, quando se olha como doente, quando reflete sobre si como ser vivo, ser falante e ser trabalhador, quando se julga e se pune enquanto criminoso. Através de quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu como homem de desejo. Aqui nós temos uma síntese bastante importante e interessante a respeito da sua própria trajetória, né, intelectual, né, para a gente poder circunscrever seus escritos, suas obras. É uma citação de um dos volumes da História da Sexualidade, né, o uso dos prazeres. Então, o que o Foucault já vai... Qual é a conexão que ele vai estabelecer? Vai estabelecer a conexão entre os discursos verdadeiros, os jogos de verdade, né, e os processos de constituição do sujeito e da subjetividade. Então, para Michel Foucault, algo importante para nós aqui, existe uma relação entre verdade e sujeito. Né? Quer dizer, que o sujeito ele é produzido a partir dos discursos verdadeiros, que têm efeitos de verdade. Né? E, por outro lado, mais uma vez, né, vai demonstrando esse elemento de fabricação, de produção do sujeito da subjetividade. Né? No sentido de que o sujeito não possui nenhuma essência, uma natureza essencial, né? Não é uma substância, mas é algo que se constitui a partir das práticas, né, a partir das instituições, dos saberes, né, e os seus efeitos. Então é muito importante para nós aqui. Então, mais uma vez, é importante aqui a gente assinalar, né, eu vou ler para vocês e fazer uma referência às suas obras fundamentais. Então, quando ele diz, através de quais jogos de verdade o homem se dá seu próprio ser a pensar, quando se percebe como louco, ele está pensando aqui a história da loucura. Quando se olha como doente, nascimento da clínica. Quando reflete sobre si como ser vivo, ser falante, ser trabalhador, as palavras e as coisas. Quando se julga e se pune enquanto criminoso, vigiar e punir. Através de quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu como um homem de desejo? Ou seja, a questão da sexualidade, né, e história da sexualidade. É muito interessante aqui, né, essa relação entre jogos de verdade, na produção de discursos verdadeiros, por exemplo, em torno do sexo, das práticas sexuais, e a constituição, né, de um sujeito, né, da sexualidade, portador de uma sexualidade, ou seja, questões identitárias, né, como é que você pode vincular o sexo à produção da verdade, né, e à produção do próprio sujeito, que se relaciona com determinadas práticas. Né? Então, tem um elemento muito importante aqui, em torno da sexualidade, se produz todo um discurso, uma produção de discursos verdadeiros, né? E os desdobramentos é a produção de determinados sujeitos portadores de uma dada sexualidade. Né? As questões de gênero, de identidade, as questões identitárias, né? Hoje muito explorada, trabalhada hoje no campo, né, dos estudos culturais, enfim. Aí o Foucault ele já vai articular, agora aqui, né,
essa relação entre jogos de verdade e jogos de poder, ou seja, jogos de poder e a produção da verdade. Mais uma vez, né, a verdade, para Foucault, não é da ordem da descoberta, do desvelamento, né? A verdade não é algo que você decifra, né, que você revela, ou que você descobre, como se ela já estivesse ali inscrita na natureza das coisas. Mas a verdade é da ordem da produção, da fabricação. E uma vez produzida, né, ela produz os seus efeitos, efeitos de realidade, enfim. Então aqui uma conexão, né, mais uma vez, né, a indissociabilidade entre saber e poder, e no caso específico, né, a indissociabilidade entre a verdade e o poder, ou seja, de forma mais precisa, a produção da verdade, a partir dos jogos de poder. Então vamos lá. Jogos de poder e a produção da verdade, em torno da loucura, em torno da experiência da loucura, em torno da doença, né, questões que diz respeito à vida, pensando aí o nascimento da clínica, a medicina, né, do corpo doente. Jogos de poder e produção da verdade em torno da penalidade, da prisão, da delinquência, vigiar e punir. Jogos de poder e produção em torno do sexo, história da sexualidade. Indaga Michel Foucault. O que está em questão nesses jogos de poder? Ora, nada menos do que o status da razão e da desrazão, história da loucura. Status da vida e da morte, nascimento da clínica. Status do crime e da lei, vigiar e punir. Do normal e do anormal. Conceito de norma, de sociedade de normalização, né, que nós podemos identificar em vigiar e punir e em história da sexualidade. Jogos de poder e produção da verdade em torno da vida e da morte, da razão e da loucura, da lei e do crime, do normal e do anormal, do, entre aspas, sexualmente pervertido. O fato é que a razão, a loucura e a razão, a morte e a doença, a penalidade, a prisão, o crime, a lei, o sexo, o desejo, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. E é esse cotidiano que nos parece essencial, né? Diz Michel Foucault em Ditos e Escritos. Ou seja, né, a pesquisa filosófica, a investigação filosófica, né, deve emergir do cotidiano, dessa cotidianidade, ou seja, mais uma vez, partir do campo das práticas, das instituições, né, e não de uma postura abstrata, teorética, descolada da realidade do cotidiano. Né? Por isso que para esse autor é muito importante partir, né, desses temas que ele nomeia em alguns momentos, de situação ou experiência limite, por exemplo, como a questão da sexualidade, a questão da delinquência, da loucura, da desrazão, da vida, né? Enfim. Bom, pessoal, a partir daqui, eu passo a me ater, né, aquilo que eu diria que seria o objetivo propriamente da aula. Tendo aí, de modo bastante, digamos assim, sistemático, né, tentado apresentar um pouco o autor, né, procurando fazer referência às suas obras, seus escritos, e o que está em jogo nesses escritos, nessas obras, né, agora eu vou me ater à questão do poder, né, que eu acho que é o elemento mais importante para nós. Né? O que é o poder para esse autor? O que é o poder para Michel Foucault? Qual a concepção de poder em Michel Foucault? Nós vimos que em Vigiar e Punir, né, ele vai descrever as disciplinas, né, o poder disciplinar, ele vai falar nas tecnologias políticas do corpo, né, ele vai pensar, né, toda essa maquinaria do poder, essa máquina do poder, no sentido de produzir corpos dóceis e úteis, do ponto de vista da sua utilidade econômica e do ponto de vista da sua docilidade política, né? Esse par, docilidade, utilidade, corpos úteis e dóceis. Né? Então, Foucault ele vai descrever lá em Vigiar e Punir essas tecnologias políticas do corpo. Mas, enfim, o que é o poder para esse autor? Então, tem algo bastante interessante, né? Que alguns autores têm dado importância, né? Essa síntese, né? O poder batalha ou a batalha perpétua. O que consiste esse poder batalha ou essa batalha perpétua em torno do poder? O poder batalha, a batalha perpétua. O poder nunca deixou de se exercer, não conhece repouso. Nada é dado nunca, tudo está sempre por fazer. O poder só se exerce como
batalha, vive no elemento, na ideia de uma batalha perpétua. É muito interessante, né? O Foucault, aquele mobiliza, né? A gente poderia, a partir de Nietzsche, no filósofo alemão, a noção de guerra, né? De batalha. Ou seja, quando a gente se fala em poder, a gente está falando em relações de poder. Nós estamos pensando em relações belicosas, relações de dominação, relações de sujeição, nesse elemento concreto, material, né, digamos assim, físico do poder. Daí a importância, né, de Foucault articular o exercício de poder, do ponto de vista da sua aplicação, aos corpos concretos, né, a vida concreta dos indivíduos, essa materialidade, né, da vida. Então é muito importante, né, por um lado, pensar o poder em termos de relações de poder. A metáfora da guerra, né, das relações de dominação, é fundamental para se pensar. Quando se fala de poder, a gente tem que pensar a batalha, e aí uma batalha perpétua, constante, permanente. Um poder que nunca para de se exercer, né, produzir os seus efeitos. Bom, enfim, o que é o poder, né, para esse autor? Diz lá, em Microfísica do Poder, né, um livro desse autor que organiza uma série de escritos, de conferências, entrevistas. Diz lá, a Microfísica do Poder: Marx e Freud talvez não sejam suficientes para nos ajudar a conhecer essa coisa tão enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, presente e oculta, investida em toda parte, que se chama poder. A teoria do Estado, a análise tradicional dos aparelhos de Estado, sem dúvida não esgota o campo de exercício e de funcionamento do poder. Existe atualmente um grande desconhecido. Quem exerce o poder? Onde o exerce? Então é muito importante para Foucault, né? Mais uma vez aqui, né, ele vai estar operando alguns deslocamentos em relação às ciências políticas, à filosofia política, né, que pensa, né, o poder a partir da figura do Estado, dessa figura maciça do Estado, né, o poder soberano. Foucault ele vai pensar o poder, né, em termos de rede, como nós vamos detalhar mais à frente, assim, algo difuso, né, que se exerce a nível da capilaridade da sociedade, ou seja, é algo difuso, disperso, né, que a tudo permeia, que a tudo atravessa e não é identificável, né, porque o poder não é uma coisa, né, o poder não é uma propriedade, né, mas o poder é algo que se exerce, algo que funciona e produz os seus efeitos, algo que atravessa. Né, isso é muito importante. Né, e o elemento, né, contrapondo essa concepção maciça de poder, o poder pode ser reconhecido na igreja, o poder pode ser reconhecido no Estado. Né? Foucault vai falar de uma microfísica do poder, ou seja, ele é micro, ele é capilar, é algo que permeia todo o tecido social. Daí a dificuldade de se identificar quem exerce o poder, quem é o seu titular. Então daí ele dizia, existe atualmente um grande desconhecido. Né? Apesar de Marx, apesar de Freud, né? Apesar de Rousseau, de Maquiavel, de Hobbes, né? Quem exerce o poder? De onde se exerce o poder? Onde há poder, ele se exerce. Muito importante. Então, para Foucault, o poder é uma questão de exercício. Algo que funciona e produz efeitos. Né? Poder é exercício. Ninguém é, diz o autor, propriamente falando, o seu titular. E, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros do outro. Não se sabe ao certo quem o detém, quem o possui, mas se sabe quem não o possui. É o jogo que o autor está fazendo aqui. O caráter enigmático desse poder, embora está presente em todas as relações, permeando todo o tecido social, né, ao mesmo tempo, né, nós não sabemos quem exerce esse poder, né, no sentido de quem seria o seu titular, da onde se exerce esse poder. O que é o poder? Em História da Sexualidade, né, ele vai chamar, do ponto de vista metodológico, a atenção para alguns critérios, para alguns postulados. Eu aqui eu vou expor apenas um dos critérios, né, que ele chama de precaução metodológica, né, que ele chama de a terceira precaução metodológica. Não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros. Por exemplo, do rei sobre os seus súditos, é o poder soberano. De um grupo sobre os outros,
de uma classe sobre outras, mas ter sempre bem presente que o poder não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm e aqueles que não possuem e que eles são submetidos. Né? Ou seja, mais uma vez, o Foucault, né, ele pulverizando, né, compreendendo o poder como algo difuso, né, não centrado em uma única figura, por exemplo, em uma única instituição como o Estado ou a Igreja. Né, o poder não é algo que se possui como uma propriedade, como um bem, mas é algo fundamentalmente que se exerce. Né, trata-se de uma relação de poder. O poder é a relação de poder. Né, permeia, né, tanto os dominantes como os dominados, né, como vai dizer o Foucault. Né. Nas relações de dominação, de sujeição, o poder está em ambos os lados. Né, permeia o dominador e o dominado, poderíamos colocar dessa forma. Bom, então aqui uma característica, né? Outra característica que a gente poderia associar à ideia de poder exercício, né? Poder é algo que se exerce, né? A noção de poder rede, né? Poder que se exerce em rede, né? Que produz os seus efeitos, fundamentalmente, né? Se a gente pensar o seu alcance, né? A sua abrangência, né? A metáfora da rede, digamos, ela é muito significativa para essa concepção Foucaultiana do Foucault. É uma rede, né? Pensando aí as suas malhas, os seus nós, né? Os seus circuitos, né? Como é que ele circula, né? Em toda essa rede. O poder deve ser analisado como algo que circula, e circula em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali. Nunca está nas mãos de alguns. Nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação. Nunca são o alvo inerte ou consentido do poder. São sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles, atravessa os indivíduos. Né? Daqui é muito importante nessa noção de que não é um indivíduo que detém o poder, possui o poder, né, mas é o poder que atravessa, que permeia os indivíduos e, no limite, os constitui. Né? Isso aqui é muito importante para nós. Né? Mais uma vez, qual a relação entre poder e sujeitos? Né? Os sujeitos, eles não estão numa relação de exterioridade, fora das relações de poder, mas os sujeitos estão, né, fazendo funcionar, operar o próprio poder e sendo constituído pelas relações de poder, no âmbito das relações de poder. Né? E aqui a noção que eu trabalhei na aula anterior, né? A noção de que o indivíduo, a gente poderia colocar o sujeito, do ponto de vista das suas necessidades, dos seus desejos, das suas disposições, dos seus comportamentos, né? O modo de ser de cada um de nós, né? A nossa singularidade, tudo isso é algo produzido pelo poder. Então não tem como você dissociar, separar, né, o sujeito do poder. Né? Pensar uma relação em termos de dentro e fora, né, relações de interioridade e exterioridade. Né? O próprio sujeito é um dos efeitos, é algo que se produz a partir desses jogos de verdade, desses jogos de poder, né, que produzem formas de saber. Então, o próprio indivíduo, para melhor posicionar do ponto de vista conceitual, o próprio sujeito, né, está nas malhas desse poder, fazendo funcionar o poder, né, e, ao mesmo tempo, sendo constituído pelo poder. Efetivamente, diz o autor, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos de poder. Ou seja, o indivíduo, o sujeito, não é o outro do poder, é um dos seus primeiros efeitos. O indivíduo é um efeito do poder e, simultaneamente, é o seu centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele o constitui. Né? Ou seja, numa relação, por exemplo, professor-aluno, né? É uma relação de poder. Né? Então, o poder, ele circula, ele atravessa ambos os polos. Né? O polo do professor e o polo do aluno. Ou seja, ambos são correios de transmissão do poder. Por isso que a gente tem que pensar, né, as relações, por exemplo, as práticas docentes, né,
ou seja, o professor, a figura do professor, nas suas relações com o saber, e os processos de ensino-aprendizagem de formação, de que esse professor, né, ele não é o outro do poder, ele não está isento de relações de poder, mas ele está imerso nas relações de poder e faz funcionar o próprio poder. Nas relações entre pai e filhos, professor e alunos, nas relações amorosas, na relação médico e paciente, o poder circula nessas relações, nesses polos. Por isso que o Foucault, a partir do Foucault, nós podemos falar de um poder, de um saber-poder pedagógico, de um saber-poder psiquiátrico, poder médico, de um saber-poder jurídico, pensando no campo das práticas jurídicas. As práticas jurídicas, o campo do direito, são práticas que produzem, que formam um saber e constituem determinados sujeitos. Isso é muito importante. Então, independente do campo, se a gente pensar o campo do direito, das práticas jurídicas, o campo médico, das práticas médicas, o campo pedagógico, a educação, o campo das práticas pedagógicas, pensar o campo da psicologia, no sentido amplo, a gente tem que sempre pensar, a partir, circunscrevendo esses domínios, a questão da formação, a questão da... a gente poderia colocar a questão da doença, a questão das enfermidades diversas, pensando em psicologia, psiquiatria e medicina, pensando no âmbito das práticas violentas, delinquência, enfim, o crime, sempre articular esses campos de experiência ao que o Foucault chama, de jogos de poder, jogos de verdade, e produção de determinados sujeitos. Se produz as subjetividades nesses âmbitos, nesses campos. A subjetividade da criança, do adolescente, no âmbito escolar, nas instituições escolares, nas práticas terapêuticas, no âmbito da psicologia, o saber psicopedagógico, trata-se ali de discursos verdadeiros, que têm efeitos de realidade. Então, você está constituindo a subjetividade dos adolescentes, das crianças, no âmbito dessas práticas. Ali se exerce poder. Se exerce poder no campo das práticas psicológicas, no âmbito das práticas pedagógicas, ok? Deixa eu avançar mais um pouco aqui. Então, mais uma vez, nós vimos o poder exercício, é algo que se exerce, o poder em rede, algo que permeia todo o tecido social, a metáfora da rede, um poder difuso, capilar, que circula e faz circular discursos verdadeiros. Estamos todos na malha do poder, na rede do poder, e esse elemento que eu tenho destacado já desde a aula anterior, de que o poder é algo fundamentalmente, algo produtivo, é algo que produz, ou seja, Michel Foucault, diferentemente das teorias clássicas, do âmbito das ciências políticas, pensando no marxismo, mas também, por exemplo, no campo da psicanálise, que vincula o exercício de poder à violência, à repressão, aos mecanismos, os aparelhos repressivos. Então, essa concepção negativa do poder, o poder é algo que diz não, que reprime, que silencia, que destrói, é algo essencialmente negativo, o conceito de ideologia, de alienação social. Então, a gente sempre pensa a natureza do poder por uma via negativa, algo que diz não, que reprime. Foucault vai dizer, não, o poder é algo fundamentalmente produtivo, algo que produz verdades, institui regimes de verdade, produz saberes e produz os próprios sujeitos que estão circunscritos à sua malha. O poder é menos um aparelho de repressão, no sentido de que diz não, um aparelho repressor, que um aparelho de produção. A tarefa primeira do poder é positiva, produzir. Só depois, e por consequência, é que, se necessário, se mobiliza o elemento propriamente violento, da repressão. Só depois, e por consequência, é que será necessário, se for necessário, reprimir. Mas sempre em vista de efeitos úteis e positivos, o que o Foucault chama de gestão da vida, as formas de gestão da vida. Quer dizer, sempre, quando a gente pensa a produção de corpos úteis, produtivos, esse poder ele tem que produzir esse corpo máquina, no sentido do adestramento, do treinamento. Então, o poder só pode ser produtivo, ele só pode produzir esse corpo máquina, pensando na sua positividade, e não operar na base da repressão, da negação. É isso que o Foucault está chamando dessa dimensão produtiva do poder.
O poder produz corpos úteis, utilidade econômica, e dóceis, docilidade política. Daí essa natureza produtiva. Poder produção, e não poder violência ou poder ideologia. Poder produção, e não violência ideologia. Olha o deslocamento que Foucault está operando aqui em relação às ciências políticas clássicas, em relação à filosofia política, né, em relação fundamentalmente aí ao marxismo, do ponto de vista mais filosófico, sociológico, e em relação à psicanálise, né, que associa o exercício do poder à repressão, né, que reprime o desejo, reprime a sexualidade. Né. Foucault vai dizer, não, para aí, o poder ele é produtivo, ele produz esse homem do desejo, né, esse sujeito de uma sexualidade. Né. Quer dizer, a psicanálise é uma tecnologia de poder. Trata-se ali de um dispositivo de poder, né, que, ao vincular o sujeito, né, a sua verdade, ao seu desejo, à sua sexualidade, que precisa ser decifrada, liberada. Então, a psicanálise, ela, ao vincular o sujeito à verdade do seu sexo, né, é um operador de poder. Né? Então, aqui fica apenas assim, uma indicação para vocês, né? Está aí na história da sexualidade, né, que Foucault vai trabalhar o dispositivo da sexualidade, né, e vai fazer críticas à psicanálise, né? Vai identificar a própria psicanálise, a prática da psicanálise, né, a um dispositivo de poder, a uma tecnologia de poder, em torno do desejo, né, que identifica o eu, o verdadeiro eu, né, a identidade do sujeito, a sua sexualidade. Para Foucault vai dizer, para aí, isso é uma armadilha. É porque a identidade do sujeito tem que estar vinculada à sua sexualidade, às suas práticas sexuais, enfim. Porque isso é algo importante para os debates contemporâneos em torno da questão de gênero, enfim. Okay? Mas fica a indicação aqui. O poder, diz Foucault, mobiliza, retoma, inventa sem cessar as matérias do seu exercício, seus materiais. Ele inventa, ele é criativo, ele mobiliza, sempre no sentido positivo, de produzir determinados efeitos. Não há nada de que o poder não possa apropriar-se, de que não possa ignorar para fazer disso um instrumento de sua tecnologia. Não há nada, né, não há, para Foucault, estado de natureza, ou seja, um corpo natural, um desejo puro, né, as paixões, pensando no campo da subjetividade, né, a suposta ideia de uma natureza humana. Né, não há nada em estado natural, bruto, selvagem. Há somente afrontamentos de poder, sem nenhuma justificação no ser ou em qualquer outra base material. Mais uma vez, né, quando Foucault fala que o indivíduo, o sujeito, é um dos efeitos do poder, né, para ficar no exemplo aqui, ele está desnaturalizando a ideia de sujeito. Quer dizer, o sujeito não possui uma natureza previamente determinada, né, que a gente poderia identificar determinados traços, determinadas propriedades, atributos, capacidades, que seriam afrontados, digamos assim, pelo poder ou pelas relações de poder. Quer dizer, você separar o sujeito do ponto de vista, pensando no campo dos afetos, das emoções, né, dos seus pensamentos, das suas representações, das suas ideias, seu modo de ser, né, que seria aí afrontado pelo poder. Não, Foucault estabelece uma relação, né, de conexão, né, de que o próprio sujeito, o modo como ele pensa, o modo como ele age, pensando a sua subjetividade, suas paixões, as suas necessidades, as suas disposições, né, tudo isso já é um produto, algo produzido pelo poder. Né? Então, mais uma vez aqui, né, não encontrar nenhuma justificação no ser, ou seja, né, no sentido de que, por exemplo, quem nós somos, né, a ideia de que nós possuímos algo que seja natural, algo espontâneo, algo essencial, ou seja, uma concepção naturalista, essencialista em torno do sujeito. É isso que o Foucault está querendo deslocar. Né? Bom, enfim, avançando mais aqui, né? Procurando fazer uma síntese aí. Mais uma vez, retomando seus escritos, né? Pensando aí esse eixo saber e poder, essa indissociabilidade entre saber e poder, e tentar explicitar melhor essas relações, né? Posicionar melhor os seus elementos, né? Em que consiste essa relação saber e poder, poder e saber, né? E como o Foucault pensou, num primeiro momento, né, os processos de formação do saber, e num segundo momento, né, as estratégias de poder.
E as conexões entre os processos de formação de saber, as estratégias de poder, né, e situar aí, posicionar o próprio sujeito, né, a nossa subjetividade, no âmbito dessas relações. Certo? Então, Foucault, a gente poderia apresentar uma síntese novamente aqui, né? Concebe o poder como exercício, como prática, como algo que funciona, como algo que se exerce. E o saber como regulamento, ou seja, né, o saber, na verdade, é algo que se constitui a partir do exercício das práticas de poder, para justificar e legitimar o exercício do poder. Ou seja, para intensificar o poder. Então, o saber, na verdade, sendo produzido pelo poder, né, a verdade sendo produzida pelo poder, né, é algo a serviço do poder, né, que se exerce a serviço do poder. O poder como exercício, o saber como regulamento. A arqueologia do saber, um dos escritos de Michel Foucault, né, em que ele vai estudar, investigar, né, ele mesmo escreve, né, como um estudo das relações estratificadas de saberes, processo de formação do saber. Como é que se forma o saber, por exemplo, em torno da doença, em torno da loucura, desses domínios, campos da experiência, né, os processos de constituição de determinados saberes, pensando aí o campo das ciências humanas. Né, como é que se emerge determinados saberes? Saberes médicos, saberes psiquiátricos, os saberes das ciências humanas, no caso das palavras e das coisas. E já em Vigiar e Punir, sua obra posterior, né, ele vai investigar o estudo das relações estratégicas de poder, né, pensar o poder disciplinar, as tecnologias políticas do corpo, as instituições de sequestros, as máquinas disciplinares, fundamentalmente estudar as prisões, né, as práticas de punição dos condenados, enfim. Mas o fundamental aí é que Foucault já está estabelecendo uma relação, né, do sujeito com as estratégias de poder, as relações de poder que constituem determinados sujeitos, a subjetividade entre aspas, do delinquente, né, do criminoso, certo? E essa citação, que é muito importante para nós aqui, né, que Foucault vai dizer, as ciências do homem, né, as ciências humanas, pensando a nossa modernidade, não são separáveis das relações de poder que as tornam possíveis. Né? Eu trabalhei esse aspecto, esse elemento na aula anterior, né, que Foucault vai pensar, né, o campo de emergência e de constituição e de formação das ciências do homem, das ciências humanas, a exemplo das ciências sociais, né, a geografia, ciências econômicas, ciências políticas, pensando no campo da psicologia, vasto campo da psicologia, a gente pode situar o campo da pedagogia, né, como saberes, ciências que emergem a partir e das relações de poder. Isso é muito importante para nós aqui. Ou seja, as ciências humanas são tecnologias, dispositivos de poder, são estratégias de poder. Você não tem como dissociar, né, esses estratos de saber das estratégias de poder que condicionam, que determinam a emergência de determinados saberes acerca do homem. Aqui eu tenho duas passagens muito importantes, né? Eu vou me ater aqui a Deleuze, filósofo francês importante, né, que tem um livro sobre Michel Foucault, livro muito importante que eu recomendaria para vocês, intitulado Foucault, Michel Foucault, certo? Diz lá Deleuze, a respeito dessa concepção de poder de Foucault. O conhecimento nunca remete a um sujeito que seria livre, face a um diagrama de poder, mas este, né, o poder, nunca é livre face aos saberes que o atualizam. Daí a afirmação de um complexo saber-poder ou poder-saber, que une o diagrama e o arquivo. Entre técnicas de saber e estratégias de poder, nenhuma exterioridade. Pronto, aqui nós temos uma síntese bastante importante. Essa indissociabilidade entre saber e poder, poder e saber. Não tem como separar poder e saber. Né? Aqui. Né? Vou voltar mais uma vez esse aspecto aqui. Por um lado, né, pensando nesse complexo saber e poder, nós temos os processos de constituição, de formação do saber, o arquivo, e os diagramas, as estratégias, as relações de poder, né, que constituem, né, que estão na origem da constituição desses saberes. O que o Foucault está colocando aqui é algo extremamente significativo. Ou seja, na origem do saber, na origem do conhecimento, não reside
um sujeito epistêmico, né, um sujeito do conhecimento, sujeito epistemológico, estaria na origem desse saber, da formação do saber. Né? Quando a gente pensa a constituição de determinados saberes, a gente sempre remete a um sujeito, né, que produz determinados conhecimentos. Foucault vai falar, não, a gente tem que deslocar esse sujeito para o âmbito das estratégias, das práticas de poder, das técnicas de saber. E o próprio sujeito, que não é livre, que não é neutro, emerge dessas técnicas de saber e dessas estratégias de poder, ou seja, ele não é a priori, é algo posteriori, um mero efeito, algo que se desdobra desse cruzamento, né, do diagrama das forças e dos arquivos de saber. É muito importante aqui, certo? Por exemplo, quando a gente vai pensar na nossa modernidade, né, a natureza da ciência, né, pensando assim, como é possível o conhecimento científico, o conhecimento da ciência de um modo geral, a gente sempre posiciona a ideia de um sujeito e de um objeto, de um sujeito do conhecimento, que seria a origem do conhecimento, do ponto de vista das suas faculdades, da razão, da racionalidade, do entendimento, sua experiência, e do outro lado, o objeto a ser conhecido, né, a natureza, o mundo, né, e entre o sujeito e o objeto, um método, a metodologia. Mas vocês percebem que o elemento determinante na nossa modernidade é o sujeito, é a figura da subjetividade, supostamente livre, né, em relação ao saber e livre em relação às relações de poder. Ou seja, a gente teria aí uma espécie de um sujeito transcendental, né, naturalizado, já constituído, pelo menos do ponto de vista das suas faculdades, das suas capacidades, não contaminado pelas estratégias, pelas relações de poder. O Foucault ele vai inverter isso. Né, quando ele diz que o sujeito ele é fabricado, é algo que se produz, ele é um dos efeitos, um dos desdobramentos dessas técnicas de saber, dessas tecnologias de poder e das estratégias, né? Não, veja bem, pelo contrário, dessas técnicas de saber, desses procedimentos, dessas metodologias de saber e das estratégias, das tecnologias de poder. Então, mais uma vez, entre saber e poder, nenhuma exterioridade. É uma relação de insociabilidade. Embora saber e poder não seja a mesma coisa. Eu vou me ater isso ao próximo ponto. Né? O fundamental é, você não tem como isolar o sujeito das relações de poder e dos processos de formação do saber. Colocar ele numa relação de antecedência, como algo a priori. Mas, no limite, numa relação posterior. Né? Algo desdobrado dessas estratégias de poder, dessas técnicas de formação do saber. Ele não está na origem, né, do saber. Entre as relações de força que constituem o poder e as relações de formas que constituem o saber, os arquivos, entre o poder e o saber, há diferença de natureza, heterogeneidade. Ou seja, saber e poder são diferentes, não se trata aí da mesma coisa. Há uma relação, né, a gente poderia colocar de imanência, quer dizer, nenhuma relação de exterioridade. Você não tem como separar saber de poder. Né? Mas trata-se de duas naturezas diferentes, são heterogêneos. Então, entre o poder e o saber, há diferença de natureza, heterogeneidade. Mas há também pressuposição recíproca e capturas mútuas. E há, enfim, primado de um sobre o outro. Há primado do poder sobre o saber. Eis o essencial. Se as relações de poder implicam relações de saber, estas supõem aquelas. Né? Mais uma vez, né, se há um primado, uma primazia aí, esse primado, essa primazia, na origem não está o sujeito. Mas o poder, os mecanismos, as tecnologias, as estratégias de poder, né, que formam, que constituem determinados saberes, né, para que o poder possa se exercer em termos de eficiência, de eficácia, né, realizar os seus objetivos, ele precisa mobilizar um saber. O saber é aquilo que vai fortalecer, intensificar as estratégias de poder, né, e ao mesmo tempo vai justificar, vai legitimar, né, esse exercício. Por exemplo, a questão da desrazão e da loucura. O que é que justifica o saber psiquiátrico, a emergência da psiquiatria, das instituições psiquiátricas? A gente pensa esse outro da razão, da racionalidade ocidental, que seria a experiência da loucura. O louco, é uma outra experiência. Né? Como é que você vai dominar esse outro que foge, que escapa da loucura? Constituindo um saber psiquiátrico, que vai autorizar todo tipo de exercício, todo tipo de prática, né, para que o louco ele seja dominado, para que essa experiência seja domesticada,
né? Todo esse processo de medicalização, de psiquiatrização do louco, constituindo essa experiência, fazer do louco, né, produzir o louco como um doente mental, enquanto uma doença mental. Então, quer dizer, é uma estratégia aí, né? Quer dizer, a psiquiatria, ela emerge, né, a ciência da psiquiatria, né, a partir desse poder psiquiátrico, que vai estabelecer uma relação de dominação com a loucura, que vai justificar, né, todo esse campo de práticas, né, enfim. Então, o primado sobre o poder. Indissociabilidade, saber e poder, mas é o poder que produz saber, e o saber que atualiza, reforça, intensifica o poder. O poder sempre cada vez mais sofisticado, né? Mais eficiente, mais eficaz, pensando do ponto de vista dos seus efeitos, do seu alcance, dos seus objetivos. Né? Hoje a gente vai falar o poder dos dados, né? Big Data, né? Sociedade de controle, né? Objeto da nossa próxima aula. Então, quer dizer, hoje o poder das sociedades de controle, pensando as tecnologias digitais, do virtual, né? A gente pensar o capitalismo de vigilância, quer dizer, hoje o poder ele investe na dimensão informacional, quer dizer, o banco de dados informacionais, né, o poder dos dados, né, os efeitos, cientistas de dados, as ciências da informação, e por aí vai, ok? Panoptismo digital, quer dizer, em torno dos nossos dados, das informações que são extraídas, né, enfim, se exerce o poder em torno da vida hoje, da vida digital, e por aí vai. Então, categorias do poder. Ações sobre ações. Então, o poder é algo fundamentalmente que se exerce. Ação sobre ações, possíveis, eventuais. Né? Categorias do poder. Exprimem a relação da força com a força. Incitar, induzir, produzir um efeito útil. Nossas sociedades disciplinares passam por categorias de poder. Ações sobre ações, que podem ser definidas assim: impor uma tarefa qualquer, ou produzir um efeito útil, controlar uma população qualquer, ou gerir a vida, né? Ou seja, ação sobre ações. Né? Se a gente pensa a relação professor-aluno, médico-paciente, né? Vamos pensar por aí. A ação docente, né? A ação dos professores sobre os alunos. Não, ou seja, as ações do professor têm efeitos sobre os alunos são afetados pelas ações dos professores. E as relações de poder caracterizam justamente isso. Relações pais e filhos, professores, alunos, médicos, pacientes. Né? Ação sobre ações. Nós vamos chegar a esse ponto aqui. Como nós descrevemos, né, na aula passada, o dispositivo panóptico de vigiar e punir, acho que fica bem demonstrado, né, exemplificado, em que consiste, né, o poder enquanto relação, né, e relação que se dá a partir de ação sobre ações, o modo, né, em que nós somos afetados pelas ações dos outros e o modo como as nossas ações também afetam os outros, ou os outros são afetados pelas nossas ações. Os alunos, as crianças são afetados pelas ações dos professores. Os professores agem, né, e as suas ações têm efeitos, né, sobre os alunos. Então, as relações de poder, elas permeiam essas relações, as relações amorosas, né, né, os casais, enfim, as relações com o desejo, nas práticas sexuais, né, são ações sobre as ações. As pessoas são afetadas pelas ações dos outros. E o poder ele está permeando essas relações. Né? Em Vigiar e Punir, Michel Foucault define o panóptico, né, panoptismo, pela pura função de impor uma tarefa ou um comportamento quaisquer. Educar, tratar, punir, fazer produzir. Há uma multiplicidade qualquer de indivíduos, presos, doentes, escolares, loucos, trabalhadores, soldados, sob a condição de que a multiplicidade seja pouco numerosa e o espaço limitado ou pouco extenso. Bom, isso eu tratei, né, exatamente esse próprio slide na aula anterior. Então a gente tem que situar, pensar, se poder, a essência do poder, entre aspas, né, é que ele é uma relação, trata de relações, ação sobre ações, possíveis, eventuais, concretas, efetivas, né, de que o fundamental é que ele incide sobre o comportamento dos indivíduos. Né? Lembra que eu tratei, né, o objetivo do panóptico, né, a correção de condutas, de comportamento.
né? Então, se o poder é uma relação que se dá com base na ação sobre ações, né? Se a gente pensa, por exemplo, a ação pedagógica, o campo das práticas docentes, né? A relação com as crianças, a intempestividade das crianças, né? Todo esse elemento intempestivo, intenso, intensivo das crianças, né? Então a gente pensa a pedagogia como um dispositivo disciplinar, é disciplinar corpos, condutas, desejos, paixões, e por aí vai, segue. Né? Bom, pessoal, então nós temos aqui o contexto de vigiar e punir, né? Dispositivo panóptico. Eu acho que com essas duas aulas, né, que eu procurei trabalhar em detalhe, né, esse autor, Michel Foucault, filósofo francês, dada a sua importância para a gente pensar as atuais sociedades de controle, né, o panoptismo. Né. A partir da próxima aula, nós vamos já entrar na questão das cybertecnologias, né, pensar aí esse deslocamento, né, das sociedades industriais modernas do século XX, 19 e 20, 18, 19 e 20, para as sociedades pós-industriais, pós-disciplinares, né, do século XXI, né, pensar a nossa contemporaneidade. E essa mutação sociológica, né, que eu estou querendo explorar para vocês nas nossas próximas aulas. Né, pensar em aprofundar essa temática da sociedade de controle, né, pensar agora não os corpos dóceis e úteis, né, mas pensar agora o eu digital, né, pensar as tecnologias políticas, né, emergentes aí dos algoritmos digitais, da inteligência artificial, né, do Big Data, dos dados, pensar agora os novos sistemas de monitoramento, de vigilância da vida, né? Alguns autores vêm tratando a noção de capitalismo de vigilância, ou então o capitalismo das plataformas, né, dos apps, né? Ou seja, aqui a gente entra já mesmo no âmbito aí da sabecultura, né, das plataformas, o poder das corporações, das grandes corporações aí, os gigantes das tecnologias, né, Microsoft, Apple, Google, né, vai pensando em Facebook, né, uma série de outras corporações, e eu quero dar ênfase nas próximas aulas, fazendo referências aí a filmes, séries de televisão, né, como Black Mirror, né, para a gente explorar essa questão bem contemporânea, certo? Enfim, pessoal, nós encerramos a aula hoje, ok? E na próxima aula, próxima semana, nós vamos entrar já na temática, na problemática da sociedade de controle, ok? Podemos encerrar a aula agora.